A história econômica do Brasil é um grande enredo cheio de altos e baixos. Cheia de momentos de riqueza. E também de crises. Marcada por conquistas e desafios. Vamos viajar no tempo e ver como o Brasil passou de um país rico para suas dificuldades atuais. Sempre com as reviravoltas que tornam essa história tão cativante. Vamos começar lá no início, no século XIX, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Nesse período, o Brasil era um dos maiores produtores de açúcar do mundo, e seus vastos campos de terra fértil eram ideais para a produção dessa commodity. Mas o verdadeiro ouro veio com as minas de ouro de Minas Gerais, descobertas no final do século XVII. Durante o Império, o país vivia uma época de grande riqueza, mas ela era mal distribuída. A economia do Brasil era altamente dependente da escravidão. E a elite brasileira enriqueceu com as minas, enquanto a maior parte da população vivia na pobreza. Avançando para o século XIX, uma nova riqueza apareceu: o café. O Brasil se tornou o maior produtor mundial de café, e o país foi inundado por lucros gerados pela exportação dessa commodity. O ciclo do café trouxe uma grande prosperidade, especialmente para o Rio de Janeiro e São Paulo, com um enorme fluxo de dinheiro entrando no país. Mas, novamente, a economia brasileira continuava sustentada em um sistema que explorava principalmente a mão de obra escrava, que só foi abolida em 1888. A proclamação da República, em 1889, trouxe mudanças. Mas a economia continuou a ser pautada pela produção agrícola, em especial o café. A chamada República Velha foi marcada pela política do café com leite, onde os estados de São Paulo e Minas Gerais dominavam as decisões políticas e econômicas do país. Esse período também foi de forte influência da corrupção nas esferas governamentais. O clientelismo e as relações de troca de favores eram práticas recorrentes, com políticos e empresas se beneficiando do controle das exportações e da infraestrutura do país. Além disso, houve uma série de escândalos envolvendo a aplicação de recursos públicos. A Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, foi um marco importante na história econômica do Brasil. Vargas implantou uma política de industrialização, substituindo a dependência das exportações agrícolas por uma economia mais diversificada, com investimentos em infraestrutura e na criação de estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional. Esse período também foi marcado pela centralização do poder e pela repressão política. A corrupção continuou a ser um problema, com o governo de Vargas sendo acusado de manipulação de recursos públicos e de favorecer empresas ligadas ao governo. No entanto, a industrialização do Brasil teve impacto no crescimento econômico, embora os resultados não tenham sido coerentes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o golpe militar de 1964, o Brasil viveu uma época de grande transformação, mas também de repressão e corrupção. A ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, implantou um modelo de milagre econômico, com forte crescimento, mas também com grandes desigualdades sociais. A economia foi bastante voltada para o setor industrial e a construção de grandes obras públicas, como a construção de Brasília e a expansão da infraestrutura. No entanto, esse período foi caracterizado por um alto endividamento externo e pela concentração de poder em um pequeno grupo de empresários e militares. A corrupção nas obras públicas e nas empresas estatais foi algo recorrente e gerou muitos escândalos. A década de 1980, após o fim da ditadura, foi marcada por uma instabilidade econômica, com hiperinflação e altos índices de desemprego.
A década de 1990 trouxe o Plano Real, que estabilizou a economia e introduziu uma nova moeda. O Brasil também passou a se abrir mais para o comércio internacional e a privatizar estatais, buscando modernizar a economia. A corrupção voltou a ser um problema evidente, especialmente com os primeiros escândalos envolvendo privatizações e a gestão de empresas públicas. Em 1992, o presidente Fernando Collor foi impeachmentado devido a denúncias de corrupção, o que mostrou a força da impunidade em diversos níveis do governo. Nos anos 2000, com os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Brasil experimentou um período de crescimento econômico impulsionado pela alta das commodities e um boom no consumo interno. Durante esse período, o Brasil também conquistou reconhecimento internacional com sua inclusão no grupo dos BRICS. Contudo, a corrupção no Brasil alcançou novas proporções, com a descoberta de esquemas de corrupção envolvendo empresas estatais, como a Petrobras. O escândalo da Operação Lava Jato, iniciado em 2014, expôs um esquema massivo de corrupção entre políticos, empresas e empreiteiras. Vários ex-presidentes e figuras políticas de destaque foram envolvidos, gerando uma onda de desconfiança na classe política. A partir de 2014, o Brasil passou por uma severa crise econômica, agravada pela recessão global e pela queda nos preços das matérias-primas. A crise política, que se misturou com a crise econômica, levou à queda de Dilma Rousseff em 2016 e à eleição de Jair Bolsonaro em 2018, com promessas de combater a corrupção e a melhoria da economia. Apesar de algumas tentativas de reforma, a corrupção continua sendo um problema endêmico, com diversos casos envolvendo figuras políticas, especialmente em esferas estaduais e federais. A economia brasileira segue enfrentando dificuldades, como desemprego alto, dívida pública e desigualdade. A história econômica do Brasil é marcada por desafios estruturais, em que as distorções no uso dos recursos públicos e as práticas indevidas de poder dificultam a construção de um sistema mais justo e transparente. A ausência de mecanismos eficazes para controlar essas ações tem gerado um ciclo de ineficiência e desigualdade. Apesar disso, o país continua buscando alternativas para superar esses obstáculos, na esperança de alcançar um desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável e inclusivo para todos. Obrigado a todos que ficaram até o final.